profeta Isaías, no capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, o versículo 8 em diante. Talvez eu fale rápido algumas passagens, para que a gente não tenha que ler todas as histórias e não perca muito tempo, e adiante um pouco. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração nessa manhã, e eu quero que você abra por dentro. Amém. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante, diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, aleluia, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ponto, e para, e olha para cá. Eu tenho ficado pensando nesses dias sobre a mentalidade de Deus, o pensamento de Deus acerca da nossa vida, acerca do ser humano, acerca de como viver a nossa vida. E eu tenho visto na Bíblia, na minha vida particularmente, nos exemplos que a gente convive, como que a gente, ser humano, pensa às vezes diferente, pequeno, restrito sobre a vida. A gente tem uma diferença quando a gente está andando no natural, quando a gente está pensando com a cabecinha do mundo, quando a gente está vivendo a nossa vida com a cabeça do dia a dia. Como que às vezes o nosso pensamento é pequeno, como que o nosso pensamento não se parece com o do Senhor. E aí eu comecei a olhar algumas coisas na Bíblia, e essas coisas foram me chamando a atenção, e eu queria compartilhar com vocês algumas delas. A primeira delas, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no capítulo 20 de Mateus, só para você saber onde que é. E aí eu vou mostrar a você o contexto. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Citei um pouco isso aqui no final de semana passado, mas quero voltar a tocar. Abriu lá em Mateus, no capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus. Aí você vai marcando, porque aí chegando em casa você vai lembrar tudo que o pastor falou, que você pode ler com calma as histórias. E no capítulo 20, se você achou, agora olha para mim. Isso, deixa só o dedinho aí e olha para cá. No capítulo 20 ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. E aí é só um exemplo, isso não é um fato que aconteceu literalmente a princípio. É ele fazendo uma ilustração, uma pequena história, para trazer um sentido espiritual. Às vezes ele falava assim de uma plantação, ele falava assim de um fenômeno da natureza, para te extrair uma essência de um ensinamento espiritual. Então nessa parábola ele fala sobre um homem que sai a contratar pessoas para trabalhar na colheita de sua lavoura. E esse homem sai e de manhã contrata alguns homens: vai para trabalhar na minha vinha, vou te dar uma diária, um denário, um salário de um dia. Depois sai às 9 da manhã: o que vocês estão fazendo aí? Vai trabalhar na minha vinha, eu vou dar o que é justo. E ao meio-dia: vocês estão parados? Vai trabalhar na minha vinha, vou dar. E às 3 da tarde. E depois, às 5, o expediente acabava às 6. Às 5, achou, ninguém nos contratou, então vai trabalhar na minha vinha. E aí quando todo mundo vai, dá 6 horas da tarde, todo mundo para, e aí ele chama o seu mordomo e diz: olha, começa pelos últimos e vai pagando até os primeiros, e dá a eles um denário. E ele chega para quem trabalhou de 5 da tarde às 6 e dá uma diária. Aí dá aos de 3 da tarde uma diária, aos de meio-dia uma diária, aos de 9 da manhã uma diária. E os primeiros que foram lá, se ele deu uma diária a todo mundo que trabalhou bem pouquinho, para mim deve ser mais. Quando chega nele, dá uma diária também. Aí eles ficaram com raiva. Como pode ser injustiça? Nós trabalhamos o dia inteiro, suportamos o calor do sol, e você nos igualou com eles. Chegaram aqui, a gente já estava lavando a pá e a enxada, já fechando, eles chegaram, não fizeram nada, e você nos igualou a ele. Aí o Senhor fala para eles uma coisa interessante. Olha lá, tá? Deixa eu ver o versículo 12, Mateus 20, 12. Disseram: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça.
Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ponto. E olha para mim. Aqui nós temos um confronto da mentalidade humana e a mentalidade de Deus. A gente é fácil ficar do lado de Deus e dizer, esses caras... Mas isso que esses caras pensaram é exatamente o que nós pensamos humanamente. Isso aqui é um reflexo da cabeça do ser humano. Na nossa cabecinha é injustiça. Porque eles trabalharam desde o começo do dia, suportaram o sol, e no finalzinho chega aqueles engraçados, bonitinhos, que nem chegaram a transpirar, trabalharam somente 1 horinha e vão receber a mesma coisa. Eu sei que o Senhor disse que ia dar um denário para aqueles do início, e deu um denário como falou, mas e os outros que não fizeram nada? Proporcionalmente, trabalharam muito pouco, se esforçaram muito pouco, como vão receber a mesma coisa? Mas na cabeça do Senhor, em primeiro lugar, Deus não foi injusto, porque o que Ele falou e prometeu e acertou, Ele cumpriu. Ele disse a esses que daria um denário, e deu um denário. E ao outro disse que daria o que é justo. E na sua bondade e liberalidade e misericórdia, Ele quis dar mais. Mas nós, seres humanos, não gostamos de ver pessoas do nosso lado que, sem muito esforço e muito sacrifício, têm recompensas grandiosas da parte do Senhor. Essa passagem mostra a comparação, a inveja e a mentalidade pequena que nós, seres humanos, muitas vezes temos. Eu fico pensando que se eu quiser melhorar a minha vida e o meu relacionamento com Deus, se eu quiser realmente ser feliz, eu vou precisar dar a mão à palmatória e admitir que os pensamentos da gente são muito pequenos e mesquinhos. Os meus pensamentos humanos são muito pequenos e muito mesquinhos. E sabe de uma coisa? Eu vou desistir de ficar com esse sentimento. Esse sentimento aqui está embutido nele muita inveja. Esses bonitinhos chegam, não se esforçam nada e pá. Eu lembro de eu ser acometido por esse sentimento. Eu lembro que, rapaz, eu na Assembleia de Deus esperando o batismo com o Espírito Santo. Foi a igreja que eu fiz parte, que é uma igreja muito boa. E eu esperando o batismo com o Espírito Santo por 6 anos. Meu Deus, 6 anos. Eu participei, eu era líder dos jovens, eu orava nas orações para os jovens serem batizados, e eu não era batizado com o Espírito Santo. E isso passou 6 anos se arrastando na igreja. Eu já tinha vergonha se chamasse para ser batizado, porque eu já sabia que eu não ia ser. E se eu sabia que não ia ser, eu nunca era. Eu dizia que eu não ia ser. E se eu dizia e cria no meu coração que não ia ser, eu nunca era. Né? E quando um novo convertido chegava, mas o cara nem cara de crente tinha, porque eu já estava todo alinhado, né? Roupa social, né? Como é o vestuário do crente? Todo social. E se estiver em casa, sandália havaiana, calça de um terno e uma camisa velha que os botões estão caindo aí, quando é o padrão do crente pobre, né? Periferia do Recife, era esse. E aí o cara chega com aquelas camisas de boizinho ainda, com coisa, com jeans, tá meio mundano ainda, né? Não tinha aquele semblante da santidade. Aí chega, vai lá na frente, recebe batismo com o Espírito Santo, pode falando em língua. Inveja terrível que dá. Então hoje, mais tempo passa, e uma convicção eu tenho, é que meus pensamentos são muito pequenos. Os meus pensamentos são muito pequenos. Você precisa ficar convencido disso. Porque às vezes a gente está pregando sobre isso e a pessoa sai convencida. Realmente, pastor, o povo dessa igreja pensa muito pequeno. O irmão Adamastor, aquilo é uma peste. Aquele homem também está atravessado aqui, pastor, fala dele. Então a gente pega a palavra, vê o erro do ser humano, a gente já acha um ser humano para prefigurar aquela personalidade. A gente já cria um estereotipo. A irmã Zequinha, é ela.
Não, o que a Bíblia está mostrando a mim e a você é que os meus pensamentos humanos precisam ser largados. Eu preciso desistir dessa lógica infernal de comparação, de inveja, sabe, de medir as coisas do ponto de vista humano e largar e dizer: Senhor, é verdade, eu estava o tempo todo errado e você sempre esteve certo. Eu quero pensar os teus pensamentos. Veja comigo uma outra passagem e veja um versículo que é interessante. Capítulo de Mateus, capítulo número 15, está no 16, a confissão de Pedro conversando com Jesus, e no versículo de número 23, depois que Pedro revela, o contexto é o seguinte: Pedro fala: tu és o Filho do Deus vivo, e Jesus diz: olha, foi Deus quem te revelou isso, e sobre esta revelação vou fazer a minha igreja. Depois Pedro diz: Senhor, não vá para Jerusalém, você disse que vai ser maltratado, morto, não tenha pena de você. E aí Jesus responde a ele no versículo 23, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são dos homens. Há uma diferença grande. Só que quando Jesus fala isso, a gente precisa pensar que Pedro teve um pensamento muito lógico, muito humano. Jesus, não vá para Jerusalém, eles querem matar você, eles vão te fazer, vão judiar de você, não faça isso com você. Veja, a gente sabe hoje que Jesus falou que aquilo é coisa de Satanás, mas olhando humanamente falando, aquilo era um pensamento totalmente humano, totalmente lógico, muito fácil de ser acometido por mim. Eu pensaria assim, nós pensaríamos assim: não faça isso não, meu filho, não vá sofrer desse jeito não. E o Senhor disse que aquilo era um pensamento diabólico, uma inspiração diabólica de uma mente que pensa humanamente e não divinamente. E aí eu fico pensando, até que ponto os meus pensamentos e os planos que eu tenho na minha cabeça, por mais lindos que eles sejam, até que pontos eles estão sendo inspirados pelo Senhor, ou por uma mente diabólica, ou uma mente humana de Isaac. Você precisa pensar sobre isso, porque os pensamentos na nossa cabeça vão determinar as nossas ações. Não é Deus quem vai determinar o que vai acontecer. Amém. Deus tem um caminho traçado, mas é os meus pensamentos dentro da minha cachola que vão dizer: faça assim, Isaac, e entre no caminho de Deus, ou faça assado, Isaac, e faça seu próprio caminho. Então os meus pensamentos vão determinar o que eu estou fazendo e o que eu estou agindo. E você precisa ter certeza que os teus pensamentos estão alinhados com o pensamento de Deus. Amém. Porque você pode entrar numa rua errada na sua vida, você pode dobrar uma esquina errada na sua vida, você pode tomar uma decisão equivocada na sua vida. E nem tudo tem recado. Tem coisa que a gente perde, tem coisa que tem consequências. Então nesses dias eu fico pensando, cara, a Bíblia está o tempo todo mostrando pensamentos errados, pensamentos de homens, pensamentos que as pessoas pensaram, mas estavam contrários a Deus. Às vezes a pessoa diz: eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, Jesus é bonzinho, ou eu gosto de Jesus, é meu Salvador. Mas será que os seus pensamentos concordam com os pensamentos dele? Porque se você não concorda com os pensamentos de Jesus, você pode até ter Jesus no seu coração e morar no céu, mas aqui na terra você depende dos ensinamentos de Jesus. Você separa isso? Você sabe que tem uma separação? Pessoa de Jesus tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus? Tem duas coisas totalmente diferentes, separadas. Olha, os ensinamentos de Jesus nos falam sobre como viver a vida de Deus. E a pessoa de Jesus nos dá salvação e vida eterna. Amém. Você pode receber Jesus, a primeira coisa que você vai sentir é paz, perdão, e você vai ter direito à vida eterna. Mas se você não faz os pensamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, você pode comer o pão que o diabo amassou aqui na terra, mesmo tendo Jesus no coração. Você tem Jesus no coração? Tem. Mas faz tudo errado com relação à sua vida financeira, emocional, profissional. Você vai sofrer o pão que o diabo amassou, e tendo Jesus no coração. Então você não precisa ter só Jesus na sua vida. Você precisa ter Jesus e os ensinamentos de Jesus em como viver a vida. Às vezes a pessoa se desculpa: não, Deus sabe, eu tenho Deus na minha vida. Sim, tem Deus na sua vida. E tem Deus nos seus passos?
nas suas ideias, nas suas ações, porque se não tiver, vai faltar. Queria mostrar para você uma outra passagem, lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é um livro muito bom. Os jovens gostam muito porque ele é bem pequenininho, só tem 4 capítulos, né? Quando é o Senhor dos Anéis, a gente lê aquele negócio todinho, né? Harry Potter, é toda a saga, a gente vê para frente e para trás. Mas quando é a Bíblia, se tiver 4 capítulos, ninguém quer ler. Se o pastor se irmar ler 4 capítulos, porque eu estou com raiva hoje, vou ler 4 capítulos. Não, pastor, pelo amor de Deus, vai dar sono, dor de cabeça, frio. 4 capítulozinhos simples aqui. A história de Jonas, você achou aí? Deixa aí, depois eu vou mostrar uma passagem aqui para vocês. Deixa aí, Abel. Já achou, Jonas? Ou ele fugiu? Pastor, eu acho que Jonas está na barriga do peixe aí. Não me apareceu na Bíblia hoje, não. Aí vai para o índice, pergunta aos irmãos. Tem gente que vai para o Google. Jonas, onde é que está esse jogo? Olha, fica entre Obadias. Depois de Amós, aí vem Obadias. Oséias, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Se abrir no Novo Testamento, lá em Mateus, no comecinho, e aí começar a voltar, aí você vai voltando de Malaquias na 1 e vai achar Miqueias e vai achar na Jonas. O livro de Jonas, todo mundo achou? Não, né? Está aquela confusão ainda, procurando. O livro de Jonas é um livro muito interessante. Porque quando a gente é pequeno na igreja, é criancinha, ou a gente é novo convertido, a gente aprende logo a história de um homem, Jonas, que sendo profeta de Deus, teve uma incumbência, levar a mensagem do Senhor para a cidade de Nínive. E ele temeu, e teve receio, e a gente só se lembra desse receio dele, e ele não vai. Toma um barco, vai para um lugar distante, tenta fugir da presença de Deus. Dentro desse barco, o barco começa a passar por uma tempestade terrível, e os homens daqueles dias eram muito supersticiosos, e o capitão do navio começa a pensar que tem uma urucubaca. Tem um pé de burro amarrado no navio e diz, alguém está atravessado aqui. E tudo está dando errado, e eles começaram a lançar a sorte para saber quem era a urucubaca. Aí a urucubaca caiu em quem? Em Jonas. E aí, olha, diga quem você é, o que é que você fez, quem é o seu Deus, qual é a sua terra. E ele admite que ele é servo do Deus Altíssimo, que ele está em desobediência. Aí os homens ficaram, misericórdia, esse cara está na urucubaca, não vamos nem tocar nele. O que é que a gente faz para se livrar? Aí eles me lançam no mar. Eles lançaram Jonas no mar, o peixe grande engole a Jonas, e ele agoniza por um tempão dentro da barriguinha do peixe. Tudo ficou normal, e aí tem vários ensinamentos. Um deles é que gente atravessada, quando está envolvido com a nossa vida, traz problemas para a nossa vida. E você precisa saber disso. Que pessoas complicadas e cheias de problemas, tem uma diferença, né? Pessoas com problemas, todo mundo é bênção, a gente deve ajudar. Mas pessoas problemáticas não devem fazer parte da nossa vida, porque pessoas problemáticas, complicadas e cheias de desafeto pelo Senhor podem comprometer muito a nossa vida. É aquele ensinamento sobre a influência das más amizades. Mas aí, lá na frente, Jonas se arrepende, ora, e o peixe põe ele de volta na praia. Ele vai até a cidade que o Senhor tinha falado para ele. E ele prega o que Deus mandou. Que daqui a algum tempo a cidade seria destruída por causa da prostituição espiritual daquele povo. Só que o povo de Nínive se arrepende. Pede perdão. Apregoa um jejum. Se humilha na presença do Senhor. Aí Deus viu a sinceridade do coração do povo. E paralisa aquele mal que vinha sobre a cidade. Jonas ficou muito revoltado, porque saiu pregando que a cidade ia ser destruída, o povo se arrepende e Deus não destrói a cidade. Aí ele ficou com raiva. E sabe o que é que ele vai dizer a gente? Ele disse, não foi por causa disso mesmo que eu, quando estava sentado lá na minha cidade, que você mandou eu falar que ia destruir a cidade, foi por causa disso que eu não quis vir, porque eu sabia que você é tardio em se irar, é bonzinho, e que não ia destruir coisa nenhuma. Em outras palavras, eu vim fazer papel de besta, falar e não ia acontecer. E aí acontece uma coisa interessante. Ele vai para cima de um monte para olhar se a cidade morre ou não, se acaba tudo. E aí o sol tremendo, e o Senhor fez nascer uma vegetação, uma pé de aboboeira,
E aí aquelas folhas largas cobrem e faz uma sombrinha. Ele ficou impressionado, porque o Senhor fez isso nascer de uma noite para o dia. E ele ficou, meu Deus, ele achou lindo, ele ficou contente, ele ficou maravilhado, ele ficou, meu Deus, fenômeno da natureza crescendo diante dos seus olhos, ele ficou maravilhado. Fez a sombrinha. Aí, no outro dia, deu uma praga e a bicha secou, murchou. E o sol na cabeça, ele levou um escaldão, ficou todo com insolação. E aí ele queria morrer. Porque aquela planta tão linda morreu ali. E ele queria que a criança disse, meu Deus, eu quero morrer. Aquela baixaria que pobre quando quer morrer, quando quer se dar paz, né? Aqueles gritos, chama as vizinhas, e bota água, bota sal, bota barro no café. Pobre tem ataque, né? Pobre rico tem chilique, né? Aquele desmaiozinho cheio de pra que isso? Pobre tem ataque. Fica se rasgando, lá vai, levanta aí para essa saia. Ele fez aquele escarcéu e o Senhor falar com ele: Jonas, você acha que é justo a sua indignação? Porque você teve tanta misericórdia desse pezinho de planta que você não plantou, não cuidou, nasceu num dia, morreu no outro. Mas eu tive misericórdia de uma cidade com 120.000 pessoas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Eu não deveria ter misericórdia dessas pessoas? E aí você vê esse paralelo que o Senhor faz entre o julgamento do homem e o julgamento do Senhor. A cabeça do homem e a cabeça do Senhor. Jonas ficou indignado. E eu acho interessante, cara, isso. Aí aqui, deixa eu ver. A gente está no livro de Jonas. E ele diz, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, Jonas, capítulo 3, versículo 10. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Capítulo 4, versículo 1. Mas desagradou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou o bicho no dia seguinte, ao subir a alva, ou amanhecer, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer, e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, e a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão desta grande cidade? Ponto. O Jonas que disse eu queria morrer, foi o Jonas que na barriga do peixe disse: livra-me, ó Senhor,
O mesmo Jonas, ó, se você voltar um pouquinho, você vai ver o cântico dele, o salmo dele, a oração de Jonas, no capítulo 2, quando ele diz: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu me ouviste na minha voz. Tu lançaste no profundo do coração dos mares. E ele vai falar, olha para mim, olha para mim. Se ele tinha tanta vontade de morrer, ali era o momento certo, só ficar quietinho. Mas ele clama ao Senhor: me livra, eu não quero morrer. Mas agora a gente vê um Jonas cheio de indignação por causa do pensamento do Senhor, da personalidade do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Ele não aceitava a cabeça nem a opinião de Deus. E isso mostra a mim e a você que humildade nem é ter cargo, nem posição, não é ter experiência, nem ter, porque eles eram os profetas, ele era um profeta do Senhor. A verdadeira humildade é aceitar a opinião de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Eu preciso desistir dos pensamentos humanos que vêm à minha cabeça. Amém. E aceitar os pensamentos que Deus tem sobre a minha vida. Aleluia. E sobre o meu caminho. Agora, quando a gente fala no capítulo do Isaías 58 sobre os pensamentos do Senhor são mais altos, e dá a impressão que não temos acesso, não conseguimos ter acesso aos pensamentos de Deus. Mas olha a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo número 2, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, e não é bem assim não. Os nossos pensamentos humanos são pequenos. A nossa mentalidade humana é mesquinha. Mas mesmo sendo seres humanos, podemos pensar os pensamentos de Deus e ter acesso. Porque em uma passagem a Bíblia diz que nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. Em outra diz que nós temos a mente de Cristo. E nessa passagem vai falar sobre algo interessante. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, ou maduros, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ponto e olha para mim, olha para mim. Até aqui, ele está confirmando o que Isaías falou. Mistérios de Deus, pensamentos ocultos, coisas grandiosas que a ciência, a tecnologia, a faculdade, o conhecimento dos assírios, dos babilônios, dos sumérios, dos egípcios, dos gregos, nenhum deles, e nenhuma ciência podia descobrir o que Deus tinha planejado. E aqui, até aqui, enquanto o homem não nasceu de novo, se cumpre aquela palavra: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas tem uma diferença para nós, irmãos. Estamos na nova aliança. Jesus morreu, ele acabou com a barreira do pecado e trouxe para nós a promessa do Espírito. E o Espírito em nós faz toda a diferença, porque ele diz aqui no versículo 10: mas Deus, versículo 10, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, diga comigo, pudéssemos. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha para mim. O Espírito do Senhor que habita dentro de mim e de você, ele quer revelar a você os pensamentos de Deus, os caminhos do Senhor para a sua vida, os caminhos do Senhor para o seu dia a dia. Há promessas na Bíblia, elas são gerais, genéricas e para todos, as promessas.
de salvação, de vida eterna, são para todos. Mas a direção diária para a minha história e para a minha vida, só o Espírito Santo sabe. Não está escrito na Bíblia que Deus quer que você trabalhe em tal lugar. Não está dizendo na Bíblia que Deus quer que você vá para tal cidade. Não está escrito na Bíblia que Deus quer que você case com Maria, com Joana, com Joaquim. Não está dizendo na Bíblia se você vai comprar isso ou aquilo, o carro vermelho ou verde ou uma moto. A Bíblia diz que Deus vai te prosperar, é uma promessa. Todos têm essa promessa de prosperar. Mas o que eu vou fazer especificamente nos meus dias a dia, o Espírito Santo quer me revelar, quer me inspirar, quer facilitar, quer me conduzir, quer me guiar naquilo. E aí, abra aí, por favor, em João, no capítulo número 14, que é o capítulo do Espírito, da promessa do Espírito. João 14, e a gente vai caminhando para o fim. João 14, quando diz assim, gosto muito dessa passagem. João 14, e do versículo 15 em diante. Veja que verdade está sendo falada aqui. É algo muito sério. João 14, 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lembra-se que eu falei sobre os ensinamentos de Jesus? Ele não disse: se você me amar, você vai me ter no seu coração, na placa do seu carro, naquela adesivo que você bota na porta, no espelho, que até aqui nos ajudou o Senhor. Não. Ele disse que se você ama, então você segue o que ele ensinou. E seguir os ensinamentos é provar que nós amamos ao Senhor. Aleluia. 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito foi dado para estar em você, em nenhum outro lugar, em você. Aí diz mais, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Foi dado para estar com a igreja. Não diz que vai ser dado para os líderes, para os governantes, para os filósofos, para os intelectuais, para os cientistas, para os artistas, para os cantores. Diz que foi dado para estar com a igreja. Não importa a grandeza do reino do mundo, não importa a fama, não foi dado para estar com qualquer pessoa. Foi dado para estar com a igreja. Você é a igreja. O Espírito está em você. E que Espírito é esse? É o Espírito da verdade. Não vai te conduzir a mentira. Não trabalha com mentira. Não lida com falsidade. Ele só trabalha com a verdade. Gosto dessa passagem que fala aqui no versículo 23, diz: se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Não diz que vai morar num prédio rico, não diz que vai morar num palácio, não diz que vai morar numa catedral, nem no templo de nenhuma igreja. Diz que vai morar naquele que ama, que é amado por Deus e que guarda a sua palavra. E diz mais aqui, gosto desse 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Agora pensa comigo, como que ele faz isso? De diversas formas. Mas gosto de pensar sobre um Espírito que está tentando ensinar a Isaac quais os passos que ele deve dar, como ele deve viver a vida dele. O Espírito tentando te impulsionar a uma única coisa. Ele vai me ensinar todas as coisas. Então eu queria que fosse aquele filme que a gente vê, aquele filme famoso, que o cara fica assim, e aí é como um download, vai, baixa aí, e aí todo conhecimento, já sei tudo agora. A gente quer a inteligência e o saber daqui, porque quem sabe aqui tem poder de influência. Mas o Senhor quer que você saiba aqui, no Espírito. Saiba sobre a sua vida, saiba sobre o seu caminho, saiba sobre o plano que Deus tem para você, o propósito pelo qual Ele te criou. Irmão, se a gente olhar nos olhos do Senhor com sinceridade e a gente ficar diante do Senhor em humildade, os nossos planos pequenos vão cair por terra. As nossas queixas, as nossas raivas, as nossas invejas, as nossas comparações, o lixo que ninguém vê, mas que Deus vê, vai cair por terra, irmão. E essa parte ruim
é só o início do tratamento, porque aí vem a parte boa, vem o plano dele, e quando o plano dele se manifestar, você vai ver que era tudo que você queria, era tudo que você sonhava e nem sabia, era tudo que o seu espírito desejava, mas a sua mente nunca pôde conceber. O plano de Deus não é o contrário da tua felicidade, o plano de Deus é a tua felicidade. O plano de Deus não é contrário ao teu plano de juntar um dinheirinho e ter um pé de meia para o futuro. O plano de Deus é a garantia do teu futuro, da tua prosperidade, do teu crescimento. Em nenhum outro lugar há garantia sobre a tua vida. Em nenhum caminho você vai se dar realmente bem, a não ser no caminho que Deus tem para você. Mas esse caminho só pode ser revelado pelo Espírito Santo da verdade que habita em você. Não, fala sério. Eu pensava muito assim, peraí, o Espírito Santo é só em mim. Não, aí é muita presunção, né? Não, é todo mundo, fala. Você vê aqueles clipes famosos, aqueles cantores, né? Tá com eles também. E o pessoal da Troika resolvendo aqueles problemas, tá, a Bolsa de Valores, a economia e pá. Não deve estar também por ali, né? O presidente dos Estados Unidos visitando, não sei o que, deve estar ali também. A minha Bíblia diz que ele está com a igreja. E o seu trabalho 24 por 24 horas do dia é única e exclusivamente nos conduzir no caminho do Senhor. Então eu preciso focalizar a voz do Senhor dentro do meu coração, me chamando para desistir dos meus próprios caminhos. A grande batalha, gente, é dentro da gente. A grande batalha é dentro da gente. É lógico que existe o diabo, é lógico que ele quer destruir a nossa vida, mas eu tenho certeza que vocês vão perceber isso com o tempo. Estudando no Remo, você vai descobrir que existe mais de uma pessoa problemática na sua vida. Não é só o diabo e os demônios que são problemas, não. A nossa personalidade antiga, o antigo homem, o antigo Isaac, é um dos piores adversários de Isaac. Porque o diabo, se a gente resiste, a Bíblia diz que quando você resiste, ele foge e passa um tempo, até voltar num tempo oportuno. Com Jesus ele afastou-se por um tempo, mas a carne da gente não se afasta. Por mais que a gente ore, não tem como sair de Isaac. Está lá, as memórias, a lembrança, a mentalidade, os vícios. Paulo falou tão bem aqui, sabe? A maneira de pensar da gente sempre na mesma sequência e da mesma forma, cria um mecanismo que a gente fica acostumado a reagir e a pensar daquela maneira. E às vezes, como Paulo falou, é preciso a gente fazer uma mudança nessa ordem, para que não seja uma coisa tão automática a reagir daquela forma. Se alguém pensa nos meus calos, reage daquele jeito. Se alguém faz uma coisa, reage daquela forma. Irmãos, não vamos desfrutar das coisas de Deus se pensarmos como as pessoas do mundo. Temos que pensar nos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são pensamentos de amor, são pensamentos de misericórdia, são pensamentos de prosperidade. Enquanto o mundo diz para a gente reter, se a gente quiser ter, o Senhor diz que a gente tem que dar, se a gente quiser ter. Enquanto que o mundo quer que a gente seja egoísta e pense só na gente mesmo, o Senhor quer que a gente pense no nosso irmão e como podemos abençoar. Tudo é o contrário, irmãos. O mundo nos ensinou, e quem foi o nosso professor foi o diabo nesse mundo antigo. Então, como é que a gente pode reconhecer que o diabo e que o mundo não presta nos dias de hoje? Não é só olhando na televisão e condenando. Olha essa pombagira, mas cai raio na cabeça dela. Meu Deus, isso é um desonesto, isso é um ladrão. É bom que o Senhor faça essa apodrecer na cadeia. Não é só olhando e criticando. Mas hoje, muito mais maduro é a gente perceber rastros dessa personalidade, desses conselhos, desses pensamentos errados na nossa cabeça e querer desistir. Porque eu já percebi que é assim. Você fala com a pessoa, pastor, eu tenho o meu gosto, você tem um gosto, e na nossa cultura é assim, cada um faz do seu jeito, né? Eu quero essa cor, eu uso essa cor, você quer aquela cor, um vestido, cada um tem o seu jeito. Mas quando você confronta uma pessoa e você mostra a ela que o pensamento dela está errado, aí você vai ver se ele é humilde ou não é. Porque às vezes aquela carinha de santinho, mas quando é confrontado, se levanta um leão, uma fúria,
da insatisfação, da presunção e não querer admitir. Você não vê na Bíblia? Quando Adão foi surpreendido pelo erro dele, a primeira coisa que ele fez foi culpar Eva. A mulher que você me deu. Que você me deu. Entende? Então, de certa forma, você foi que botou o problema na minha vida. Aí ela fez, foi a serpente. Um sai culpando o outro. Nós, seres humanos, temos essa tendência. Então eu quero mudar a tendência da minha vida. E nesses dias de hoje, eu quero dar lugar a que o Espírito possa falar e que eu possa ouvir. Eu nem tenho, porque a gente às vezes na igreja, a gente fica dizendo assim, que Deus fale, que Deus fale, que Deus fale, que Deus fale. Mas Deus já falou muitas vezes na Bíblia e as pessoas não seguiram, nem porque era Deus que estava falando. Ele falou com aquele rapaz rico e ele não seguiu porque era Deus que estava falando. Então não vem com essa de que, não, se Deus falar, que Deus fale. A questão não é Deus falar, porque Ele te fez com boca para falar, será que Ele sabe falar? Deus fala o tempo todo. A questão é a gente querer ouvir e ceder. Então, irmãos, eu sei que essa pregação parece uma condenação, e acho que isso fica meio pesado, mas se eu fizer você ficar pesado nessa noite, nesse dia, se eu fizer você ficar pensativo nesse dia, eu já vou me considerar um bem-sucedido com a ministração de hoje. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente continuar desembalado, desembestado com o pensamento humano errado que a gente tinha. Então, se alguma coisa faz a gente pensar, já estou no lucro. Mas o que eu quero mesmo é que você ficasse animado. Porque eu passei um tempo assim. Primeiro eu estava com os meus planos bem definidos, né? Plano certinho, pai de família, só vai dar errado, mas está tudo bonitinho. Vai dar errado, mas vai estar tudo beleza, né? Meio esquematizado, vou fazer assim, com a minha vida. E aí quando eu percebo que aqueles planos não vão dar certo, porque não é de Deus, frustra, decepciona, fica logo triste. Mas existe uma outra fase. Existe uma fase em que com o tempo, com o Senhor, com a palavra, você começa a pensar que como um pai, Ele está te avisando. Ele está te mostrando que aquilo não vai dar certo. E mais ainda, é que Ele não só está te avisando que não vai dar certo, como Ele tem o certo para te avisar que vai dar certo. Ele tem o bom para te mostrar que vai ser bom. A questão é que às vezes a gente não quer do jeito de Deus. Mas diga comigo, eu quero mudar. E quero querer do jeito de Deus. Gente, o jeito de Deus é bom. E a receita de servir ao Senhor é aquilo que o Salmo já diz: servir ao Senhor com alegria, tendo certeza de que os planos dele são bons para você. Então eu vou ficar animado. Eu vou ficar animado porque eu sei, estou certo e seguro de que o meu Deus tem planos de felicidade para a minha vida. E os planos de Deus se manifestando em minha vida, eles trarão aquilo que eu nem sabia que era o que eu queria. Então, se eu sei que vou vencer no final, sempre com o Senhor, eu posso me alegrar durante a caminhada e celebrar, às vezes sem dinheiro no bolso, ou com os problemas na presente, às vezes com as dificuldades assombrando, mas você pode se alegrar na confiança de que Deus tem o melhor para você. Eu queria que o pessoal do louvor viesse para a gente cantar no cântico. E eu quero declarar que é uma nova fase. O tempo que... E eu quero declarar que é uma nova fase. O tempo